Bom, eu precisava falar com vocês algumas coisas muito importantes para a pessoa que vai operar. A primeira coisa que eu preciso falar é sobre o local. Você precisa tomar muito cuidado com a famosa jaque. Sabe o que é a jaque? Você está lá na sua casa e aí vem a esposa ou o marido, tanto faz, e fala, ó, já que você está aqui, cuida das crianças. Já que você está aqui, recebe o pedreiro. Já que você está aqui, o que acontece? Você acaba não tendo tempo para operar. Veio aquela oportunidade que às vezes a gente, quando opera, a gente espera aquela oportunidade, né? Aquela oportunidade. E quando vem aquela oportunidade, você não pode operar porque você está fazendo uma outra coisa, está vendo pedreiro, fazendo café, sei lá, coisa do tipo, tá? Então, a grande questão que a gente precisa tomar cuidado é com a jaque, tá? Então, se for necessário, você pode fazer ou um escritório na sua casa, ou ir para um coworking, para um outro lugar que possa ser possível você ter paz e operar, tá? Então é muito importante que você tenha sossego. Eu cheguei a trabalhar muito tempo com o Andril da LVL e ele falava, olha, Cris, eu não acredito em sucesso do trader que opera de casa. Porque ele precisa ter essa rotina de acordar cedo, tomar banho, se trocar, ir até o ambiente de trabalho para que ele possa encarar o trade de uma forma profissional. Tudo bem? Outra coisa, é importante que você tenha um bom computador. Hoje nós temos o Profit, que é uma plataforma bem pesada, tá? Temos também o Trade, que é um pouco menos pesado, mas também exige da sua máquina, tá? Então não negligencie a sua máquina, ok? Outra coisa que é muito importante é a conexão. Você precisa ter uma conexão de preferência com um pin baixo. Um pin baixo ele é até 8 milissegundos ali, tá? De 3, 4, 5 a 8 milissegundos, tá? Tenha uma boa conexão de internet, uma conexão estável, isso é muito importante. Você pode usar o no break, por exemplo, né? Mas o no break, ele é caro, né? Para você ter um bom no break é caro. Eu fiquei muito tempo sem no break, tá? Então o que eu fazia? Quando eventualmente acabava a luz, eu ligava lá, roteava no celular, tá? Então às vezes estava com o notebook, roteava no celular. Hoje eu opero com o PC. Com o PC fica mais complicado fazer isso. Por isso eu tenho um bom notebook, tá? Eu sugiro que você também tenha ou um notebook, ou então ou um notebook, né? Ou um no break, caso você prefira o PC. Eu prefiro o PC é mais parrudo, é mais rápido, tá? Trava menos, por isso que eu optei por PC. O meu é um i9, né? Então, assim, para não ter problema de não conseguir um bom desempenho por conta do computador. Tudo bem que eu faço transmissão junto, então eu tenho 2 plataformas abertas, eu tenho 3 telas, eu tenho 2 transmissões acontecendo, mais gravando uma outra tela. Então, quer dizer, eu preciso realmente de uma estrutura um pouco melhor do que você, tá? Cris, com uma tela dá para operar? Dá super para operar. Eu gosto, acho mais confortável 2. Eu uso 3. Precisa de 3? Não. Só que eu tenho transmissão ao mesmo tempo, tá? Então por isso eu acabo usando 3. Outra coisa, o mouse use sempre mouse sem fio. Se ficar sem mouse no meio de uma operação, acabar a pilha do seu mouse no meio de uma operação é uma coisa ruim, principalmente se você usa PC. Não é porque o Note ainda dá para você fazer ali no touch, né, no caso de uma urgência e tal. Agora, se usa PC, não tem como, tá? Então tem que ser com fio, eu sempre uso com fio, inclusive quando eu estou com o notebook, eu uso o mouse com fio. Tá? Hoje em dia já não tem mais já não tem mais delay, né, entre a conexão e o mouse e tal. Melhoraram muito os Wi-Fi, mas eu ainda assim uso mouse e teclado com fio. Tudo bem? Beleza. Então, falamos do local, falamos da jaque, cuidado para você não ter a jaque, para não ter interferências no seu trade, e falamos sobre o equipamento. Sobre operar ativo. Você precisa operar um único ativo, isso é muito importante, por alguns motivos. Primeiro motivo, concentração. Se você está com um ativo só, você tem mais concentração, né? Você não vai acontecer de ir ele embora, às vezes você está vendo um, o outro foi, você está vendo o outro foi também, e você acaba não pegando nenhum. Se você opera um só, você tem mais concentração
naquele ativo. Segundo, você ganha mais intimidade com aquele ativo, tá? Então é extremamente importante que você tenha um ativo só para você saber quanto que ele anda por dia, quais são os players que estão naquele ativo, qual que é a oscilação média, né? O que é um stop caro, o que é um stop curto, o que ele anda, qual que é o gráfico que é mais adequado a ele, qual a estratégia que mais funciona dele. Então, se você tem um ativo só, estou falando de day trade, obviamente, você vai ter mais concentração e mais intimidade. Terceiro, se você está com um ativo só, você evita o overtrading. Se ele não está dando operação, você tende a ficar de fora. O que é overtrade? É você operar muito, você fazer muitas operações. E quando você vê, você está operando muito em 2 ativos, 3 ativos, 4 ativos, e você está o tempo todo posicionado, aquilo começa a deixar você desesperado, começa a deixar você agoniado, e isso é muito ruim, tá? Então, evita um pouco o overtrade, não muito, um pouco o overtrade. Principalmente se você tiver uma estratégia só, é ideal, tá? Quarto, se você opera um ativo só, o que acontece? É a questão da probabilidade. Quando a gente fala em probabilidade em trade, é diferente da probabilidade em moeda. Se você tem a amostragem em moeda, como não tem nada interferindo na moeda, se você tiver 10, uma amostragem de 10, uma amostragem de 100, uma amostragem de 1000, vai dar mais ou menos 50% cara, 50% coroa. Só que o mercado, você não tem um ambiente isolado. Você tem política, notícia, players, vontades de terceiros. Por conta disso, a probabilidade não é a mesma em 10 trades, em 100 trades e em 1000 trades. Se você tem um ativo só e um setup só, você faz poucas operações. E essas poucas operações te dão uma taxa de amostragem mais longa. E isso vai te ajudar a ficar mais tempo no mercado e pegar diversos tipos de mercado para aí sim você ver qual que é a efetividade real da sua estratégia. Por isso, poucos trades funcionam muito mais. Tudo bem? Então falamos hoje da necessidade que vocês têm de ter apenas um ativo, de preferência um setup só, e o local e o equipamento que você precisa usar. Tá bom? Espero ter te ajudado. Grande abraço. Tchau, tchau.